Pessoal entrando. Só esperar o pessoal entrar. Tô esperando a minha convidada também entrar. Quer dizer, a minha parceira de live hoje. Oi. Lu. Cadê você, Lu? Agora a Lu vai entrar. Será que eu não consigo? Agora sim! Agora sim! Cadê você, Luciana? Seus filhos estão derrubando seu celular? Sim, mãe de gêmeos. Ai, meu Deus, essa vida de mãe de gêmeos. Quando o Já pessoal estão mais dormindo. Sou toda de vocês. Quando eu tinha os meus pequenos, não conseguia fazê-los dormir antes das 10, 11 da noite. A Lu é craque. Bom, então, Lu, nosso assunto da live hoje, enquanto o pessoal está entrando, a gente vai introduzindo um pouquinho o assunto para não ficar muito extensas as apresentações, né? Então, nós vamos falar hoje sobre o impacto da endometriose na infertilidade, já que é a área das duas, né? E espero que todos participem. Vamos tentar fazer uma coisa bem interativa para a gente poder tirar bastante proveito dessa live hoje, certo? É Então, isso aí. Lu, pode começar. Tá. Então, queria primeiramente dar boa noite a todos. Então, eu e a doutora Beatriz, a gente trabalha de forma simultânea, numa parceria já há um longo tempo. E a gente resolveu fazer essa live porque a gente sabe que tem muitos questionamentos sobre esse tema. E a gente gostaria de tirar um tempinho para também esclarecer vocês. Então, a gente optou por esse tema porque a gente sabe que nós mulheres, a gente acaba sendo acometidas por infertilidade, dificuldade de gestação, a endometriose está muito em vista, né, de todos nós profissionais da saúde, de todas nós mulheres. Então, a gente optou por fazer isso. Então, vocês fiquem bem à vontade por deixar perguntas. A gente vai tentar responder uma a uma ou de repente numa segunda live, enfim. A gente vai iniciar então falando sobre o que é infertilidade. É importante a gente falar sobre o conceito de infertilidade. Então, o conceito de infertilidade, através dos livros, dos artigos, das sociedades que a gente preconiza por seguir a risca, após um ano tentando gestar com relações frequentes, o que seria isso? 2 a 3 relações por semana, de preferência no período fértil, não conseguir engravidar. Isso numa mulher abaixo de 35 anos. Então, a gente sempre, às vezes, pensa e pede para as pacientes, olha, vamos aguardar um ano, acima de 35 anos, vamos aguardar 6 meses, mas a gente sabe que a impaciência é grande, mas até um ano 80 a 85% de todas as mulheres vão engravidar. Então, esse é o conceito de infertilidade e a gente vai falar muito sobre ele hoje na live. Então, eu gostaria que vocês tivessem prestado bem atenção. Sempre lembrando, né, Lu, que muitos casos de infertilidade são atribuídos a essa doença que a gente vai linkar hoje, que é a endometriose. Então, o que é endometriose? Endometriose é quando o tecido endometrial, que é uma pele que reveste o útero internamente, nosso útero é oco, e essa parte oca é revestida por uma pele que chama endométrio. O normal seria esse endométrio descamar todo mês e sair com fluxo menstrual. Algumas mulheres têm esse tecido endometrial crescendo fora do útero, em trompa, ovários, bexiga, intestino, ligamentos, peritônio. E esse tecido que cresce fora do útero faz nesse local uma inflamação.
Não esqueçam essa palavra, inflamação. Ela vai ser recorrente na nossa conversa hoje. E essa inflamação crônica e progressiva vai causar algumas alterações, tanto anatômicas quanto químicas, ali na pelve, e que vai atrapalhar a gestação. Além de atrapalhar a gestação, ela causa dores. Essas dores são 5 dores diferentes que podem estar relacionadas à endometriose. A primeira é a cólica menstrual. Cólica menstrual, que começa na adolescência, aquela menina que desmaia, que vai para o pronto-socorro tomar remédio na veia, que vai para casa da escola por causa da cólica, que fica pálida, que vomita. Essa adolescente tem que prestar atenção que ela é uma grande candidata a ter endometriose. Essas cólicas, elas podem progredir, evoluir em intensidade, mesmo tomando pílula ou mesmo tomando analgésicos anti-inflamatórios. Então, esse é o tipo de cólica que merece atenção. A segunda dor é dor na relação. Essas dores na relação, geralmente profundas. Quando toca no fundo, o paciente sente dor. Também, quando é progressiva, tem que prestar atenção. A terceira dor chama dor crônica. É uma dor fora do período menstrual, dor não cíclica e que pode dar em qualquer época do mês. A quarta dor chama disquesia, que é uma dor ou dificuldade ou sangramento na evacuação durante a menstruação. Então, é uma dor anal ou perianal que piora no período menstrual. A quinta dor é disúria, que é dor ou dificuldade para urinar ou sangramento na urina durante o período menstrual. E infertilidade, que é o que a gente está linkando hoje. Então, essa inflamação crônica vai causando esses sintomas. Bom, como que a gente diagnostica a endometriose? Primeiro é pela história, né? Toda paciente com dor que procura o médico, que procura o pronto-socorro, que procura o próprio médico do posto de saúde, tem que ser investigada quando a cólica é progressiva, que é o principal sintoma. Então, um paciente que tem cólica, que limita, que tem dor que limita, que tem dor na relação que limita, que tira a sua qualidade de vida, essa paciente merece ser investigada. No exame de toque, pode ou não se sentir os sinais da endometriose, que é nódulos palpáveis, nódulos dolorosos no toque vaginal. E por último, os exames de imagem, que podem ser 2. Ou ultrassom transvaginal com preparo intestinal para mapeamento da doença, ou ressonância magnética para mapeamento da doença. Então, um desses 2 exames. Na nossa região, porque isso é muito regional e depende do médico que fez o exame, nós temos muito bons resultados com ultrassom transvaginal com preparo. Temos mais do que um profissional que consegue ver a doença com facilidade. É muito importante que esse exame seja direcionado. Ah, doutora, mas eu sempre fiz ultrassom e nunca apareceu nada no meu exame. Agora eu estou com endometriose no intestino, nunca ninguém viu. Um ultrassom normal, um ultrassom simples, transvaginal, sem o preparo, provavelmente ele vai ver com facilidade endometrioma, que é um nódulo em forma de cisto ovariano, seria o foco ovariano da endometriose. Esse é o exame que é fácil de ver no exame transvaginal normal. Mas sem ser esse, sem ser o ovariano, os outros nódulos são muito difíceis de serem avaliados num transvaginal normal. Então, por isso a necessidade do preparo. Existem 3 tipos diferentes de endometriose. Tem a peritoneal, essa pode não aparecer em exame de imagem. Então, o exame de imagem normal não descarta a doença. O que vale é os sintomas e o exame físico. Tem a ovariana, que a gente já falou, que são os cistos ovarianos ou endometriomas, e aí é mais fácil de ver no ultrassom. E tem a profunda. A profunda é um tipo de lesão que forma nódulos maiores que 5 milímetros em qualquer localização. Pode ser em intestino, pode ser em bexiga, em ligamento. Tendo mais que 5 milímetros, ela já é classificada como profunda. E essas com mais de 5 milímetros são as que são fáceis de ver no exame com preparo. Então, ali estamos no diagnóstico. Por que no Brasil e no mundo é tão atrasado esse diagnóstico? São 8 anos, mais ou menos, em média, que se leva no Brasil e no mundo para fazer diagnóstico da doença. Desde o início dos sintomas até o diagnóstico, a paciente fica 8 anos com dor. Ao que se atribui isso? A gente acha que é por
descredibilização da dor, né? A paciente chega no seu ginecologista, chega no seu médico e eu tô com cólica e o colega não investiga, cólica é normal, toma pílula, alivia e acaba não investigando. E o segundo motivo, na minha opinião, é a glamorização da dor. Né? Mulher é forte, mulher é valente, aguenta dor. Então, o parceiro, os pais, no caso da adolescente, o irmão, ninguém acha que ela não vai suportar aquela dor. Então, não há motivo para investigar uma coisa que é normal a mulher passar. Então, eu acho que é um segundo motivo. E o terceiro motivo é a carência de exames complementares que nos embasem esse diagnóstico. Até pouco tempo atrás se falava em videodiagnóstica. Vamos fazer uma videodiagnóstica, uma vídeo para olhar o que tem. Hoje não se admite mais isso, né? Hoje, quando tu indica uma videolaparoscopia, já é para fazer um tratamento e tu tens, inclusive, que saber o que vai fazer naquela vídeo. Eu vou abordar intestino? Eu não vou precisar abordar? Eu vou precisar chamar o urologista, o proctologista? Eu vou montar minha equipe? Eu vou planejar a cirurgia? Tudo antes da vídeo, né? Então, não existe mais videodiagnóstica, né? A não ser na endometriose peritoneal, em que a gente vai para olhar mesmo se tem alguma lesão ou não. Mas é importante planejar essa cirurgia, né? É importante que antes de indicar a videolaparoscopia, a paciente tenha um correto diagnóstico, um mapeamento, né? De aonde que tem lesão, exatamente quantos centímetros tem, qual é a proximidade com os órgãos, para poder planejar esse tratamento cirúrgico. Então, por que eu falei em tratamento cirúrgico? Depois a Lu pode completar isso também. Porque para infertilidade não existe remédio que trate a endometriose e melhore a fertilidade. A Lu pode falar, me corrigir se eu estiver errada, né? Existem os tratamentos de fertilização in vitro tal, e que podem ser usadas na paciente que deseja gestar. Mas tem que prestar atenção nessas promessas, né? Vamos colocar esse chip, vamos colocar esse hormônio, e daí, quando você tirar, você vai melhorar a sua fertilidade. Não existe melhora da fertilidade com tratamento clínico. O único tratamento que melhora a fertilidade é cirurgia e fertilização in vitro, ou os procedimentos de fertilização assistida. Né? Então, assim, não cai mais... Pode falar, Lu. Na verdade, Bê, assim, ó, a cirurgia, ela não vai melhorar, a fertilização, ela não vai melhorar a endometriose, né? A gente vai burlar o processo inflamatório para que essa fertilização aconteça, para que essa gestação aconteça. Então, assim, a gente vai manter essa endometriose como ela já existe, né? E vai mudar todos os processos reprodutivos. Porque o que acontece? Se a gente tiver uma inflamação muito grande nesse endométrio, a própria fertilização pode ser prejudicada. Então, muitas vezes, esse embrião não vai conseguir fazer a implantação adequada nesse útero por conta da doença. Então, assim, é importante a gente lembrar que tu falou sobre a suspeita de endometriose. Eu acho que é o grande que a gente está aqui, o porquê que a gente está aqui, né? Sempre tem que se suspeitar dessa endometriose. Porque aquele atraso que tu falou no diagnóstico de 8 anos, né? Isso tudo é porque passa por diversos profissionais e nunca foi suspeitado dessa endometriose. E hoje a gente tem diagnóstico simples, através de ultrassom com preparo intestinal. Até é importante a gente falar para as pacientes o que é esse ultrassom. Na verdade, para a paciente em si, é um ultrassom transvaginal comum, só que ela vai fazer uma dieta, às vezes vai usar um laxante, né, nos dias anteriores, para que esse intestino esteja vazio. Mas o exame em si para a paciente é igual, né? É um transdutor via vaginal. Às vezes demora um pouco mais, porque o colega vai ter um tempo maior para procurar essas lesões de endometriose, mas é um ultrassom comum, então ele não é
um ultrassom doloroso, ele não é um exame que demanda muito tempo de ficar em casa, não falta ao trabalho. Então, são exames simples, né, que a gente pode estar fazendo. O plano de saúde muitas vezes cobre, nós temos especialistas que fazem só via particular na cidade, enfim, mas são exames de fácil acesso para a população geral. Então, é importante que qualquer médico que esteja, porventura, examinando essa paciente, esteja consultando com essa paciente, que tem dor desde a infância, e muitas vezes parou essa dor somente com o uso do anticoncepcional. Elas chegam relatando: doutora, eu tinha muita dor, eu desmaiava no colégio, e aí eu já tomo anticoncepcional desde a minha adolescência, e agora eu parei o anticoncepcional e voltou tudo a minha dor. Então, sempre tem que atentar, né? Será que não é endometriose? Porque daqui a 10 anos ela pode não estar querendo gestar agora, ter uma gestação agora, mas de repente daqui a 10 anos ela vai querer, e aí a coisa já está preta, né? Já ficou cinza. Então, isso é sempre assim, que a gente pensa, esse esclarecimento, para que a gente sempre tenha essa atenção, procurar profissionais adequados, talvez especialistas na área, para que a gente faça um bom acompanhamento dessa mulher com endometriose, que infelizmente é uma doença crônica. O que significa uma doença crônica? Que não tem tratamento adequado, a gente faz acompanhamento e prevenção de lesões mais graves, e que a gente consiga prevenir e, de repente, preservar essa fertilidade. Se essa paciente, porventura, precisar de uma cirurgia, precisar de um tratamento, a gente tem como fazer essa prevenção. Eu acho que é mais ou menos isso, né, Bea? Sim. Eu queria só falar sobre o percentual de endometriose nas pacientes inférteis. Se acredita que mais ou menos 40% a 50% das pacientes inférteis têm endometriose, mas nem todas as pacientes que têm endometriose são inférteis, tá? Não é uma sentença de infertilidade. Lá, adolescente, solteira, com 27 anos, descobriu endometriose e vem chorando, apavorada, não sente dor, nem todas sentem dor, não sente dor, doutora, não vou poder engravidar quando eu quiser? 50% de chance de engravidar sem tratamento nenhum, tá? E não existe relação entre dor e grau da doença. Então, eu posso ter nada de dor e a doença super avançada, ou ter muita dor e doença bem inicial. Tem uma pergunta aqui da Sabrina Cunha, Lu, que eu acho que tu pode responder melhor que eu. Quem tem endometriose e trombofilia, tem chances boas de ter uma gestação? Se for gêmeos, tem risco? Assim, quem tem endometriose, então, é uma causa de infertilidade. A trombofilia não é uma causa de infertilidade propriamente dita, é uma causa de aborto de repetição e pode até ter falhas de implantação numa gestação natural. Mas, assim, é mais um acréscimo, né? E aí a chance de gestação gemelar, dependendo do grau familiar, né? Ou se for por uma reprodução assistida, né? Mas, assim, a gente vai adquirindo coisas, assim, é sempre bom lembrar que a infertilidade, às vezes, ela não é unifatorial, né? Então, às vezes, a gente procura causas para essa infertilidade e pode achar, por exemplo, endometriose e trombofilia. A trombofilia, eu costumo dizer que é uma causa bem prática de a gente fazer o tratamento. A gente faz uso de medicações e tem bons resultados. Já a endometriose é geralmente um ponto de interrogação para nós. Como a Bea falou, a gente não sabe o quanto essa endometriose vai ter graus de gravidade na infertilidade dessa mulher. Então, a gente vai ter que fazer outros diagnósticos, ver a gravidade dessa endometriose e ver o quanto ela pode ter de infertilidade nessa mulher. Mas a gente consegue ter bastante sucesso através de reprodução assistida. Mas, às vezes, não é necessário. Ela engravida naturalmente. Muitas pacientes com trombofilia, por exemplo, elas engravidam muito facilmente, né? A gente acaba descobrindo trombofilia quando elas têm aborto de repetição. Então, elas ficam grávidas, mas elas não mantêm a sua gestação. Então, são casos diferentes que a gente tem que pesquisar
e direcionar essa paciente. Então, uma outra pergunta da Mari WIGCC, qual é a diferença entre endometriose e adenomiose e qual a probabilidade de gestar e os riscos? Bom, endometriose a gente já falou, endométrio fora do útero. Adenomiose é quando o mesmo endométrio infiltra o miométrio, que é a parede uterina. É como se a tinta da parede estivesse infiltrando a parte de tijolos da parede. Também é endométrio fora do lugar, mas não fora do útero. Também é inflamação. Inflamação, falha de implantação. Inflamação, aborto de repetição. Inflamação, infertilidade. Dificuldade o espermatozoide passa por ali, vai morrer. O óvulo para aí para esperar o espermatozoide, vai morrer. Então, é um ambiente inflamado. Ambiente inflamado é espermicida, ovulicida, né? Então, pode dar falha de implantação. Os riscos são diferentes de uma doença para outra. Endometriose dá mais infertilidade que a adenomiose. A adenomiose dá menos infertilidade. A adenomiose dá mais dor, sangramento e pode dar falha de implantação. Se acha que mais ou menos a taxa de infertilidade em quem tem adenomiose é de 10% e quem tem endometriose é 50%. Então, é muito mais para endometriose do que para adenomiose. Só que a adenomiose é mais sintomática no quesito dor. E quando a paciente tem as duas e vai para a fertilização, ela pode ter tratado e operado a endometriose, ter feito a cirurgia. Cirurgia é curativa, tu podes curar a endometriose com cirurgia, só que ela tem 15 a 16% de chance de voltar, tá? Então, assim, ela é uma doença que não dá para dizer que tem cura completa, porque existe essa 15 a 16% de chance de voltar. Depende da idade que apareceu na mulher, a doença, pode ser que ela precise de uma cirurgia só, né? E é o objetivo principal do cirurgião. Eu sempre digo que cirurgia de endometriose é igual pit stop de Fórmula 1. Tu tem que tentar adiar ao máximo a indicação para poder fazer uma só, né? Se tu fizer uma cirurgia muito cedo, pode ser que ela tenha que fazer outra mais tarde na vida. Mas é isso, endometriose causa mais infertilidade que a adenomiose. Tu podes ter adenomiose e engravidar, só que ela é mais sintomática no quesito dor. Um exemplo que eu cito, Bea, no consultório, para dizer o que é adenomiose, porque a endometriose elas acabam entendendo, né? Endométrio no ovário, no intestino, fica um pouco mais fácil. E a adenomiose, eu costumo dizer assim, vamos imaginar um bolo de cenoura com uma cobertura de chocolate. A cobertura de chocolate seria o nosso endométrio. E o bolo de cenoura, o nosso miométrio, que é a camada muscular do útero. Quando a gente põe a cobertura para entrar, que a gente faz aqueles furinhos para a cobertura entrar dentro da parte alaranjada do bolo de cenoura, isso seria a adenomiose. A cobertura de chocolate entrando na massa laranja. Então, fica mais fácil de entender. E lembrando que a adenomiose, aí muitas vezes a mulher não consegue engravidar, porque o embrião não gruda por esse processo inflamatório. E a adenomiose, ela tem muitas vezes um fluxo aumentado de menstruação. Às vezes ela pode ou não até ter dor, mas ela tem um fluxo aumentado de dor, de fluxo de sangue. Mas a gente consegue atingir bastante sucesso. Uma outra coisa que eu gosto sempre de lembrar é que, assim, essa paciente que está tendo infertilidade por endometriose e tem dor, ela não vai conseguir ficar muito tempo sem anticoncepcional ou sem algum método para que pare essa menstruação por conta da dor, qualidade de vida. Ela vai ter que ir para a cirurgia. E essa cirurgia, se a Bea, por exemplo, for uma profissional que fez, uma pessoa super capacitada que a gente tem aqui na cidade, ela vai fazer uma cirurgia excelente. Ela aumenta a taxa de fertilidade, de fecundidade, nos próximos 6 meses. Então, ela fez a cirurgia, ela tem que tentar engravidar nos próximos 6 meses. Porque senão depois baixa a taxa de fertilidade de novo. Então, a gente perde a cirurgia, perde
entre aspas, no sentido de fertilidade, não de qualidade de vida. Muitas vezes ela vai passar a ter, não ter dor, ter um fluxo bom de sangue e vai ter uma vida normal. Só que para fertilidade, para a possibilidade de gravidez, fica comprometida depois de 6 meses novamente. Então é importante a gente falar. E outra coisa que eu gostaria que a Bea falasse um pouquinho sobre a endometriose ovariana, porque é uma endometriose muito frequente. A gente acaba fazendo diagnósticos iniciais com ultrassom transvaginal que a gente pede de rotina. Então essa paciente às vezes foi lá por outro motivo, a gente vai fazer um ultrassom transvaginal, um exemplo. Ela foi lá para colocar o DIU. A gente fez um ultrassom para colocação de DIU. E aí veio uma suspeita de endometrioma. Bea, como que a gente pode fazer o tratamento sobre isso? Então é o seguinte, primeiro tem a ideia de que endometrioma é um marcador de doença profunda. 50% das pacientes que têm endometrioma vão ter lesões em outros locais, intestino, por exemplo. Então, essa paciente precisa fazer ultrassom com preparo, com mapeamento para endometriose. Tá, primeiro ponto. Segundo ponto, o tamanho desse endometrioma e se ele é bilateral ou não. Por quê? Se eu vou mexer em ovário, lembrem que todos os óvulos que eu vou produzir durante a minha vida toda estão naqueles 2 ovários. Isso se chama reserva ovariana. Essa reserva ovariana é limitada. Nós nascemos com um número de óvulos que vão durar por um tempo, uma hora vai acabar, esses óvulos vão perdendo qualidade, vão diminuindo em quantidade, e quando acaba os óvulos, eu entro na menopausa. Isso se chama reserva ovariana. Temos que lembrar que esses endometriomas estão situados neste local, nesse estoque de óvulos bons que eu tenho nos 2 ovários. Então, se eu vou mexer neles, eu tenho que ter critério. Esses critérios não fui eu que inventei, são as sociedades de infertilidade do mundo inteiro que inventaram, que chegaram a essa conclusão, mas o endometrioma que merece ser mexido é o que tem mais de 4 centímetros para algumas escolas, 5 para outras, e agora tem artigos novos falando em endometriomas, só podem ser mexidos em endometriomas maiores que 7 centímetros. E aí a gente brinca que tem que segurar, amarrar a mão do cirurgião, né? Tudo depende se é bilateral ou não. Às vezes um outro ovário está muito bom e do exame do hormônio antimileriano. Se a paciente tem um exame de hormônio antimileriano, que a Luciana depois vai falar o que é esse exame, bom, significa que ela tem uma reserva ovariana boa, eu até posso me encorajar a mexer no endometrioma de mais de 4 centímetros e unilateral. Se eu tenho bilateral, eu vou ter talvez que escolher qual dos 2 que eu vou mexer. E se já aconteceu comigo há uns 2 meses atrás, uma paciente que tinha endometrioma de 8 centímetros num ovário e 7 no outro, os 2 já fazendo efeito de massa. Esse tipo de endometrioma já está comprimindo o parênquima ovariano normal, então já não tem mais funcionamento mesmo desses ovários, precisa ser operado. Solteira, 23 anos, com endometrioma bilateral deste tamanho. A Luciana sabe bem quem é, porque ela me encaminhou para a cirurgia. Se a paciente tem condições de fazer criopreservação antes da cirurgia, que a Luciana também vai falar o que é isso, ótimo. Daí eu tenho mais liberdade, com essa paciente tendo feito a reserva de óvulos antes, de mexer nesses ovários. Mas muito cuidado, muito cuidado. Eu vou repetir, muito cuidado para todas que estão nos ouvindo. Não é para mexer em ovário. Não é para qualquer um mexer em ovário. Se vocês pudessem pegar o ovário de vocês e colocar num altar dentro de casa, vocês teriam que fazer isso. O que a gente vê? Paciente jovem que já tirou ovário por cisto hemorrágico. Paciente jovem que já tirou ovário por endometrioma. Então, tomem cuidado em cirurgias ovarianas, porque é ali que está a reserva de óvulos. Se a gente mexer nesse estoque, não tem mais volta. Então, assim, como é que a gente pode avaliar essa reserva ovariana? Então, digamos assim, você tem uma endometrioma, você está sentindo dor, foi consultar com a doutora Beatriz,
e ela optou, então, por algum motivo, por esses critérios bem estabelecidos, em levar para a cirurgia, que é a videolaparoscopia, que é minimamente invasiva, faz geralmente 2 furinhos na barriga, e aí vai olhar esse endometrioma. Como é que a gente faz essa avaliação? Primeiro dado é através da idade da paciente. Então, o dado mais fácil de a gente avaliar é que idade essa paciente tem. Outra coisa, qual é o planejamento familiar dessa paciente? Porque hoje em dia tem meninas de 25 anos que já têm 3 filhos e não querem mais ter, tem meninas de 35 que nem começaram a ter filhos ainda. Então, isso tudo tem que ser discutido com quem vai fazer essa cirurgia. Então, já é rotina nossa de fazer essa discussão. E aí a gente vai avaliar qual é o planejamento familiar dessa mulher. Se essa mulher ainda tem um planejamento de aumentar essa família, ou de repente alguma mudança nesse jeito familiar de hoje, a gente tem que fazer uma avaliação da reserva ovariana. Além da idade, existe um exame que se chama hormônio antimileriano. Esse hormônio ele vai avaliar a quantidade de óvulos que esse ovário tem dentro de si. Quantidade de folículos. E aí a gente vai avaliar a quantidade. Lembrando que a gente não tem exame para avaliar a qualidade desses óvulos. Então a gente vê quantidade, mas não avalia a qualidade. É uma deficiência da medicina ainda existente nos dias de hoje. A quantidade a gente vê, esse hormônio é avaliado através de coleta sanguínea, não precisa ter nada em especial, não precisa jejum. Chegar no laboratório, coletou, em torno de uma semana veio o resultado. Esse exame, ele é pontual daquela data. Então, não é porque eu fiz um exame antimileriano hoje que deu bom, que daqui a um ano ele também vai estar bom. Mas a gente consegue mensurar de alguma forma essa reserva ovariana. E se a Bea se encorajar de mexer nesse ovário, aí a gente vai ter uma reserva ainda boa, mesmo que sempre perde alguma coisa. E às vezes é necessário, dependendo da idade dessa reserva ovariana, fazer o congelamento de óvulos. Que a gente vai fazer esse congelamento de óvulos como? Igual naquela mulher que não pretende engravidar nos próximos 2, 3 anos, já tem 35 anos, e quer fazer um seguro que a gente chama de seguro fertilidade. Se a gente quiser usar esses óvulos, pode ser usado. Se a gente não quiser, a gente pode tentar engravidar naturalmente. Se conseguir, tranquilo, a gente descarta. Como que é feito esse congelamento de óvulos? É feito um hiperestímulo ovariano, por conta do quê? Para a gente amadurecer mais óvulos, e não um só, como comumente a gente tem todo mês, para a gente captar de 12 a 20 óvulos, que seria o ideal para a gente guardar. Esses óvulos são guardados em laboratório, tem um custo para isso, mas não é tão grande. E aí a gente pode guardar sem tempo previsto. E se usar, usou. Se não usar, pode descartar, mandar para estudo ou ainda para doação. Se depois de 6 meses que eu coletei os óvulos, eu engravidei e não quero mais ter filhos, a gente pode descartar esses óvulos. Tá? Isso a gente pode fazer uma live sobre criopreservação, sobre endometrioma, mas em aspectos gerais são isso. Bea, eu gostaria de voltar algumas perguntinhas que ficaram, que eu acho que pode ser inclusive para ti. Fiz uma cirurgia de endometriose por vídeo e após 10 anos, eu posso ter retorno dessa endometriose? Sim. Principalmente se ela era ovariana, parece que a endometriose ovariana tem uma taxa de recidiva um pouco maior do que 10 a 15%, talvez 20, 25%, mas ela tem chance de ter a doença novamente, sim. Não é em um ano, né? Às vezes eu recebo paciente que foi operada 1 ano atrás e tem doença, aí não é recidiva, né? Daí é persistência. Mas 10 anos depois, sim, pode ser recidiva. A diferença entre recidiva e persistência é que na persistência a cirurgia foi incompleta,
ou propositalmente ou não propositalmente, ficou algum foco e a doença persistiu. E recorrência é quando a doença foi toda retirada, mas depois de algum tempo novos focos surgiram. Uma outra pergunta que a gente pode linkar, que quem está fazendo é a Kellen, quando a gente tem endometriose e retira o útero. Quando é que precisa tá retirar o útero? É isso que ela quis perguntar? Quando Então, a cirurgia vem com a retirada do útero no caso de endometriose. quase nunca, né? Como a gente falou, endometriose é endométrio fora do útero, né? Se ela é fora do útero, não tem sentido nenhum tirar o útero, a não ser que tenha adenomiose associada e ela não deseje gestar. Então, assim, não deseja gestar. Ok, vamos pensar na retirada do útero. Deseja gestar, nunca retirar o útero, tá? Não deseja gestar. Tem doença uterina? Não tem doença uterina? Não tira o útero. Ah, mas que doença uterina que eu posso ter que pode fazer com que a dor persista? Adenomiose. Mioma? Depende da localização, né? Se for submucoso, pode sangrar. Os outros não sangram. Então, depende muito de que patologia uterina tem. Ah, doutora, mas eu quero tirar o útero, porque como a senhora falou, se é menstruação que volta pelas trompas e cai no abdômen, então se eu continuar menstruando, eu posso ter a doença de novo. Tirando o útero, eu não vou menstruar mais. Então, eu prefiro tirar. Não existe essa garantia, por dois motivos. Primeiro que numa cirurgia, a gente tira o que é foco visível, tá? Visível a olho nu. Existem focos microscópicos que podem se desenvolver depois, tá? Mesmo que tire o útero. E o segundo motivo é que, retirando o útero, se eu deixei alguma doença residual, é muito comum eu receber paciente que fez o contrário, tirou o útero e deixou lesão no intestino. Aí o estrago está feito. Aí a cirurgia é muito mais difícil, porque o útero, enquanto está ali, ele separa a lesão intestinal da bexiga, por exemplo, né? Aí eu tiro o útero, a lesão intestinal que ficou vai grudar na bexiga, vai grudar no ureter, vai grudar em nervos, que antes com o útero ali não aconteceria. Então, muito cuidado com cirurgia de endometriose em que é indicada a retirada do útero simultaneamente. Procure uma segunda opinião, né? Muitas vezes não tem indicação de fazer a cirurgia novamente. Tá. Uma outra perguntinha é sobre o DIU de cobre e endometriose. Acho que são duas coisas completamente distintas, né? O DIU de cobre é utilizado para anticoncepção, ponto, e a endometriose não tem nada a ver com o DIU de cobre. Isso. Só que eu acho que a dúvida dela é porque o DIU de cobre não trata a endometriose. Realmente ele não trata. Não trata, ele só faz anticoncepção. Não faz nada de tratamento. O DIU hormonal, ele por ter na composição progesterona, ele pode diminuir sintomas de endometriose. Sempre lembrando assim, gente, ó. Se eu vou usar qualquer método hormonal que tenha progesterona, pode ser injeção, pode ser implante, pode ser pílula que tem pílula anticoncepcional normal, pode ser o DIU, tudo vai tratar a doença, tá? Faz parte do tratamento clínico progesterona. Só que a progesterona tem efeito a médio e longo prazo. Então é muito comum, doutora, eu estou usando isso, mas não melhorou. Esse mês eu continuo pingando 3 a 4 meses para todas as células endometriais serem bloqueadas por essa progesterona. Então lembrar que a progesterona ela tem efeito a médio e longo prazo. Tem que ter paciência mesmo para se adaptar à progesterona. E o DIU de cobre, aproveitando o link da Esther que perguntou, ele não é tratamento, porque ele não tem progesterona na composição, né? Só os que têm progesterona. Bea, retirando miomas com esteroscopia, ainda fica a inflamação atrapalhando uma fertilização ou gravidez natural? Acho que, sim, miomas é diferente de endometriose, né? Às vezes é
é necessário tirar miomas por infertilidade, mas o mioma não tem nada a ver com a inflamação e endometriose. A São não doenças ser, diferentes. a não ser, né, Lu, que esse endométrio esteja inflamado por outro motivo, né? Sim, isso, Bactérias, né? mas não pelo Bactérias, mioma. Se a isso. gente pensar só em mioma, mioma não é inflamação. Mioma em si não, Mioma é mioma. mas é comum mioma estar relacionado a adenomiose, está relacionado a outras doenças uterinas, pólipo, né? E que pode estar atrapalhando uma gestação. Nunca esquecer de pesquisar a endometrite, né? Endometrite bacteriana, que é causada por bactérias, que eu já falei, e que tem que ser pesquisada também em toda paciente que tem falha de implantação. Tem mais perguntas aqui. Graças a Simone Rabelo, graças a Deus foi uma cirurgia com muito sucesso e que me incomoda foi a menopausa precoce. Esse link eu acho importante a gente falar. A cirurgia de endometriose, dependendo do grau da doença, ela pode ser agressiva para o ovário, mesmo que não tenha mexido em ovário. Às vezes não tem lesão no ovário, mas eu precisei desgrudar ele de algum lugar. Então, toda cirurgia de endometriose tem risco de lesar o ovário, perder reserva ovariana e antecipar essa menopausa. Tem, tá? Quando eu cauterizo o vaso sanguíneo muito próximo ao ovário, eu posso fazer o comprometimento da vascularização desse ovário. O que causa a menopausa cirúrgica é a retirada dos ovários. Então, também, gente, toma muito cuidado com cirurgia de endometriose. Eu quero que tire tudo. Que tire os ovários também. Não. Precisa preservar esses ovários, porque são eles que produzem hormônio e que vão fazer você se sentir bem até a menopausa chegar naturalmente. Então, se eu vou lá e tiro um ovário, e eu mexi no outro, eu corro o risco de antecipar essa menopausa dela. E se eu tiro os dois, então, é uma castração cirúrgica e a paciente com certeza vai entrar no climatério invariavelmente, porque foi retirado os dois ovários, né? Então, tomar muito cuidado com cirurgia em que se tira os dois ovários. A Janaína, 613, 41 anos, hormônio antimuleriano de 1,14. É bom ou ruim? Para 41 anos é bem bom, mas a gente tem que se atentar que próximo do 1 a gente fica preocupada com essa fertilidade. E lembrando, né, Janaína, que 41 anos, assim, a gente tem que pensar em quantidade e qualidade desses óvulos. Então, esses óvulos já têm 41 anos. Mesmo que eles estejam em grande quantidade, a gente nos preocupa a questão da qualidade. Uma notícia boa aqui da Daniela Macarini, tá grávida. Parabéns, Daniela. Com miomatose Opa! uterina. Tá vendo como não é indicação de esterectomia, miomatose uterina? Toma muito cuidado com essas indicações. E quando a mulher consegue engravidar com endometriose, é uma gestação de risco? Tem estudos novos falando de um aumento de chance de trabalho de parto prematuro e aborto em paciente com endometriose. O que eu acho? Que são estudos novos e poucos ainda. Eu acho que tem a ver com a inflamação. A paciente está inflamada. A gente pode depois falar sobre a dieta anti-inflamatória, mas tem uma live no meu Instagram com a professora Maria Cristina, nutricionista. Ela é especialista em nutrição funcional e ela fala sobre essa dieta. Tem que considerar que a paciente com endometriose, ela é inflamada e ela tem uma doença autoimune, porque endometriose não deixa de ser uma falha do sistema imunológico não reconhecer que aqueles focos de endométrio não deveriam estar lá. O que seria o normal? O meu sistema imunológico reconhecer que tem endométrio fora do lugar e ir lá e destruir, né? Essas pacientes têm uma falha nesse sistema e aí não há esse reconhecimento. Então começa a crescer endométrio fora do lugar. Então é uma desregulação imunológica que ela tem, né? Existem outras doenças autoimunes que têm relação com a endometriose. Doença celíaca, por exemplo, aumenta 6 vezes nas pacientes com endometriose. Então é importante pesquisar através do HLA ou endoscopia.
alterações de tireoide são mais comuns em pacientes com endometriose. Doenças inflamatórias intestinais, tipo doença de Crohn, retocolite ulcerativa, são doenças mais prevalentes em quem tem endometriose. Então, prestar atenção em outros focos de inflamação que a paciente possa ter. E aí sim, poder aumentar o risco dessa gestação, porque ela tem outras doenças inflamatórias ou autoimunes associadas, né? Essa é a minha opinião, mas os estudos novos falam num aumento de chance de trabalho de parto prematuro e aborto de repetição. Na prática, a gente não vê muito isso. A gente vê mais quando tem relação com outras doenças, adenomiose, endometrite, mioma, pólipo, idade, né? A gente sabe que a endometriose é uma doença que não é comum, a gente vê em mulheres de menos de 25 anos. Ela é mais comum de se ver em mulheres com mais de 25 anos. E nesse período, talvez a qualidade desses óvulos já esteja começando a diminuir. A gente sabe que é mais após os 35, né, Lu? Mas, Isso. então, prestar muito atenção no quanto essa paciente está inflamada, né? Endometriose com aderências é indicada a cirurgia? A maioria dos casos de endometriose está associado à aderência, né? Antigamente, lá na minha graduação, em 1990 e alguma coisa, só se atribuía a endometriose e infertilidade nas que tivesse aderência. Tinha que ter trompa entupida, tal, e depois se descobriu que não precisava ter aderência para ser infértil. Mas a endometriose causa aderências, né? Indicação cirúrgica não é o jeito que a doença se apresenta. Indicação cirúrgica são 5, na verdade. É dor incapacitante ou que tira a qualidade de vida da paciente e que não responde a tratamento clínico. É infertilidade, tendo dor ou não, né? Desde que tenha indicação e seja muito bem planejada essa cirurgia, porque não é toda a endometriose que a gente vai operar para infertilidade. A gente já acabou de usar o exemplo do ovário, né? Que a gente pensa 500 vezes antes de mexer num endometrioma. A terceira indicação é obstrução de víscera oca, tá? Então, obstruir víscera oca, por exemplo, ureter, que é um canalzinho que leva a urina do rim até a bexiga, o intestino, né? Que raramente obstrui, mas intestino cólon direito obstrui muito mais facilmente. Então, lesão de víscera oca com risco de obstrução, endometrioma ovariano maior que 7 centímetros, porque ele tem risco de torcer esse anexo, e aí perder o anexo todo, né? E a paciente não tolerar o tratamento clínico, né? Então, assim, muitas pacientes já estão tomando progesterona há muito tempo, estão bem controladas, não estão mais tendo dor, nem nada, mas, doutora, eu quero operar porque eu quero me livrar desse medicamento. Então, tem algumas pacientes que a gente pesa risco-benefício. É uma endometriose que a cirurgia vai ser menos agressiva, então vai valer a pena operar, né? Então, essas são as indicações cirúrgicas. Ter aderência ou não ter aderência não é motivo para indicar a cirurgia. É uma dessas 5 indicações. A Janaína perguntando se quem tem útero virado pode ter dificuldade para engravidar. Acho que isso é um pouco mais lendário do que propriamente realidade. Hoje em dia, nós ginecologistas, a gente nem se atenta a esse detalhe de útero virado, útero antes. Eu costumo dizer, assim, que umas têm narizinho para o lado, outras têm para o outro lado, e cada um tem o seu útero, né? Tem alguns estudos, Lu, novos que atribuem a retroversão uterina, que é o útero viradinho para trás, a uma maior prevalência de endometriose. Mas assim, tu não vai dar bola para aquela paciente que não sente nada, né? Doutora, porque eu tenho útero virado, eu não vou conseguir engravidar, eu vou ter endometriose. Tu tem cólica? Tu já tentou engravidar? Não. Então esquece, né? Malformações uterinas também, né? Septo uterino, útero arqueado, útero de Delfo, tem mais chance de ter. Não quer dizer que todas que têm vão ter endometriose. Tenho uma filha de 8 anos e há 3 anos não tomo anticoncepcional. Minha reserva ovariana é baixa. Posso ter endometriose? Juliana, acho que o sinal de alerta está piscando para você.
3 anos sem anticoncepcional, tentando engravidar, a gente já se atenta muito, né? Se a reserva ovariana é baixa, mais uma atenção. Pode até ter endometriose? Pode. Toda mulher pode ter endometriose. Mas a gente tem que correr contra o tempo. Se tu precisa, aquela questão do planejamento familiar. Se tu queres ter outro filho e a tua reserva ovariana é baixa, vamos procurar especialista para te ajudar em relação a isso. Ó, Fiz Lu, minha cirurgia. uma pergunta da Jordana. Amo essa mulher. Jordana, um beijão pra ti, tá? Ó, é pra Lu responder essa pergunta da Jordana. Fiz minha cirurgia em agosto do ano passado com a doutora Bea, cuido da minha alimentação e tomo vitaminas e ainda não engravidei. Tenho óvulos guardados. Quando devo recorrer a eles? Minha linda, quando você quiser, tá? Eles vão ficar guardados, mas se tu já cansou de ficar tentando naturalmente, acho que já chegou o momento. Se tu pretende ainda continuar tentando, as tuas chances são mínimas, porque se até agora tu não conseguiu, eu sempre digo que para Deus nada é impossível. Pode acontecer de tu ter uma gestação natural, mas a gente também tem que pensar a tua idade, a idade dessa gestação, porque os óvulos eles vão ter a idade de que tu guardou eles. Mas você, a cronologia continua correndo. Então, o ideal é que a gente tivesse uma gestação com uma idade mais precoce, por conta da tua saúde mesmo, a saúde materna. Mas, se tu já tens esse seguro de fertilidade, aí fica a teu critério. A Jordana é uma paciente jovem e já deu 6 meses de cirurgia, né, Lu? Ela já teria indicação de fazer alguma Isso. coisa. Mas hoje me Sim, mandou sim. mensagem, eu fiquei muito emocionada. Me mandou mensagem uma paciente que eu operei em fevereiro do ano passado. E ela deixou passar os 6 meses, ela já estava ciente, ela disse que ela e o marido já tinham esquecido, assim, já tinham largado de mão. Hoje ela me mandou aquele teste de gravidez positivo, sabe? Fiquei muito emocionada, porque foi uma exceção, né? Passou dos 6 meses, deu mais de um ano, né? Deu 1 ano e 1 mês, e ela engravidou espontaneamente. Às vezes acontece um caso assim, por isso, como a Lu falou, né? Não é uma regra, né? Mas quanto antes, melhor. A mesma questão aqui da Simone Fernandes da Rosa. Fiz uma cirurgia para retirada de um cisto hemorrágico e na cirurgia foi descoberta a endometriose. Meu médico também fez o procedimento de endometriose. Há um ano estou tentando engravidar e não consigo. Lembrar também, né, Bea, que às vezes a infertilidade não é só causado pela endometriose, né? A gente tem que avaliar esse casal como um todo, né? Não posso dizer que seria o seu caso, né, Simone? Mas a gente às vezes tem surpresas e às vezes até o marido tem algum probleminha. Então é importante consultar com um especialista para que a gente pode se atentar a outras causas de infertilidade, que não só a endometriose que a gente está falando hoje. Então, pode ser a causa endometriose? Pode, mas a gente tem outras tantas causas que pode estar causando. Uma obstrução tubária, o marido tem algum probleminha no espermograma, enfim, acho que já está no tempo de investigar. A Janaína aqui, ó, meus leiomiomas apareceram na ressonância, um é subseroso e o outro é submucoso. Se tem que fazer esteroscopia. Se for sintomática ou deseja gestar, sim. O submucoso, ele pode causar aborto de repetição e sangramento aumentado, independente do tamanho, né? Então é o único que tem indicação de ser retirado, é esse submucoso. E é Quero feito mandar por um beijo. esteroscopia. Ah. Quero mandar um beijo para Bia, nossa amiga mastologista Biel top, Top. nossa parceira, está nos assistindo. Eu Amônia. tenho endometriose e minha filha poderá ter endometriose? Ótima colocação. 30% de chance, tá? Parentes de primeiro grau tem 30% de chance de ter endometriose. Então, presta atenção quando ela ficar mocinha, nas cólicas e tal, né? Mônia, querida, um beijão. É um parabéns.
As dores... Outro beijo que eu preciso mandar é para Ah, minha babá, Cíntia, que chamou a gente de maravilhosa também. As dores na relação melhoram depois da cirurgia, Bea? se for bem feita a cirurgia, sim, né? Se tiver foco em ligamento uterosacro, fundo de saco vaginal, são os locais que mais dói na relação. Então, a cirurgia, se for retirado o foco por inteiro, sim. A, Nat a Nathalie, tenho 21 anos e a opção do dilcailina para o tratamento da endometriose é a melhor opção? O dilcailina, só para todo mundo entender, é um DIU hormonal como o dilmirena, só que ele tem uma dose hormonal menor que o Mirena. O Mirena libera 52 miligramas de levonorgestrel todo dia e o Cailina libera 19. Ele é menor também, então ele é mais indicado em mulheres que nunca gestaram. Mas tem mulher que nunca gestou que cabe um Mirena também, então precisa medir esse útero para saber qual que vai caber. Se ele é a melhor opção, tem que avaliar, porque para ti pode ser que ele seja a melhor opção. Pelo tamanho do teu útero, pelo teu grau de tolerância a pílulas anticoncepcionais ou a progesterona, tem que ver se tu já, o que tu já usou de progesterona, como é que foram os efeitos colaterais para saber se vale a pena pôr um Cailina ou um Mirena mesmo. Lembrando que o Mirena, os planos de saúde cobrem. O Cailina não, né? Então, Já estão cobrando, Bea. Já já estão estão. dando, Kailina. O Já. Cailina também. Ai, Lu, que bom fazer essa live contigo. Eu boto tanto pouco DIU que eu não sabia dessa do Kailina Cailina. também, também. Foi esse Tá, ano, foi liberado. ótimo. Gisele Possamay, tenho 41 anos, meu noivo 52 e fez vasectomia 23 anos atrás. É possível fazer fertilização in vitro? Provavelmente sim, Gisele. A gente tem que avaliar a tua reserva ovariana, né? Com relação à vasectomia, a gente não precisa mexer nela, porque a gente vai captar espermatozoides provavelmente direto do testículo, né? E a gente pode sim fazer uma fertilização in vitro. Provavelmente sim. As chances não são como uma mulher de 35, mas eu tenho pacientes que acima dos 40 anos engravidam através de fertilização in vitro. É uma boa opção para vocês. Lu, a gente vai ter que encerrar. Parece que passou 10 minutos, né? Sim. Mas a gente ficou 1 hora aqui tagarelando. E desculpa se a gente não respondeu todas as perguntas. Eu vou depois revisar a live e tentar responder no privado. Muito obrigado pela participação de todas. Lu, pode te despedir também. A gente fica à disposição, né, Bea? Nós temos os nossos consultórios, tem as nossas mídias, as nossas redes sociais. Vocês podem mandar perguntas, inclusive sugestão de temas, né? Eu e a Bea somos amigas de profissão, amigas de vida, praticamente irmãs. Então a gente pode sim fazer outras lives e a gente precisa da ajuda de vocês com relação aos temas. Bea, obrigado por esse convite. Um Te beijo a amo, Lu. todas. Beijo Até a mais. todas. Boa Até a noite. próxima.